Estamos de volta aqui, pessoal. Ainda estou comendo um lanchinho. Tudo bem, pessoal? Estão ouvindo? Sim, professor. Então vamos lá. O tempo é curto, nem dá para comer direito. Eu estou aqui com o lanche aqui do lado, né? Vamos compartilhar a tela. Professor, só enquanto o senhor compartilha, vai ter tarefa essa semana? Ou ainda não? Vai, tem uma tarefa aí. Olha aqui, ó. Tem um questionáriozinho aqui, tá vendo? Ó? Uhum. Tá. Múltipla escolha. Agora, essa tarefa é sobre essas aulas de princípios contábeis e tudo mais, mas nem tudo está nessas transparências, tá? Então, alguma coisa vocês vão ter que pesquisar na internet. Tudo Mas, bem? professor, Fala. uma coisa. As tarefas, elas valem... Cada tarefa vale nota? Ou é que nem a do semestre passado? Tipo, Não, vai valer nota. Esse semestre vai valer nota. Não sei se vocês viram como que está. Você viu a aula passada? eu vi, mas é que eu mesmo assim eu fico com dúvida. Eu estou um negócio. A regra não somos nós que fazemos. Não é a regra nova, né? Que as tarefas têm que somar. Então, a regra hoje vai ter tarefas e vai ter uma avaliação mais apurada. Não vamos chamar de prova, porque não é prova do sentido que a gente conhece, tá? Então, vai ter essas duas, 50% um, 50% o outro. Pode ser que daqui 15 dias, um mês, mude alguma coisa disso. A gente tá... Fala. E posso só te pedir uma coisa? Não sei se tem como. Eu vi que o seu questionário ele só tem uma tentativa. Será que você não consegue deixar, tipo, pelo menos duas? Porque, sei lá, às vezes dá algum problema ou você marca alguma errada, tipo, mesmo que a nota não apareça, sabe quando você envia a primeira? Só aparece os acertos depois que fechar o envio, alguma coisa assim. Mas é que é legal ter duas tentativas, porque às vezes a gente tem algum problema e aí, enfim, sabe, é ruim só ter uma. Não se preocupa muito com a nota lá, tá? Por quê? Porque vai ter 20 notas aí pelo semestre. Então, fica extremamente diluído se você errou uma questão. Quase que não conta quase nada. Não, eu entendo, mas não é nem muito só pela nota, sabe? É que às vezes, tipo, você faz uma tentativa ou, enfim. Professor, isso daí eu acho que eu concordo com a Maria Eugênia, que às vezes tem problema de internet também, né? A minha internet ontem mesmo caiu durante a tarefa, né? E aí deu esse problema. Tem caído muito por causa dessa por concentração de pessoas. Aí 2 tentativas acho que já seria o suficiente para resolver isso. Eu preciso, Se conseguir, claro. eu não sei, eu preciso dar uma olhada aqui se eu consigo mexer nisso. Você consegue ter até uma opção em que, por exemplo, você coloca mais de uma tentativa e aí só aparece os acertos e erros, por exemplo, fecha domingo a tarefa, aí só aparece no domingo, porque assim, daí não corre o risco, entendeu? Da gente usar as tentativas para acertar tudo e tudo mais. Tá. Realmente seria só no caso de ter algum problema da internet cair, porque daí, tipo, por exemplo, já aconteceu de cair a internet no meio do questionário, o questionário foi enviado só pela metade, sabe? E daí não consegui voltar para preencher tudo. É mais por causa disso. Então vamos fazer o seguinte, Maria Eugênia. Nas próximas eu coloco, porque agora se eu colocar você já sabe quais notas, tudo mais. Aí Não, complica. tudo bem. Então, Tá ótimo. me lembra só no próximo questionário, que aí eu já coloco antes de vocês começarem a responder. Tá ótimo, obrigada, professora, Tá ajuda bom? bastante. Tá, então me lembra isso. Tá ótimo, pode deixar. Tá. Bem, então vamos ver os princípios contábeis.
Professor, posso fazer só mais Oi, uma perguntinha? pode. Em caso de dúvida, qual é a melhor forma da gente contatar você para responder questões que podem surgir no questionário, essas coisas? Não sobre o questionário, mas questões que podem surgir mesmo durante fazendo os exercícios, né? Vocês viram aqui que todas as minhas últimas transparências têm meu e-mail? Aham. Pelo e-mail é o melhor, em vez do Manda Moodle, essas e-mail. coisas? Ok. É, o Moodle, é, eu vejo muito mais o e-mail do que o Moodle. Então, o que pode acontecer é o Moodle ficar vários dias para ter uma resposta, tá? Ok, entendi. O Obrigado. e-mail, o e-mail eu estou sempre olhando, né? Então, vocês devem ter uma resposta um pouco mais rápido, Perfeito, obrigado. tá bom? Então, tem o meu e-mail aí para vocês me contatarem, tá? Tudo bem, pessoal? Bem, vamos na parte de demonstrativos financeiros, tá, pessoal? Vou falar aqui demonstrações financeiras. O que que é? A contabilidade, ela é um grande repositório de informações econômicas da empresa. Então, tudo que acontece na empresa, é, vendeu, recebeu, pagou, é tudo registrado na contabilidade. Agora, você ter só a informação, você ter só os dados, dado não é informação. Você tem que transformar esses dados em informação. Como que é feito isso? Através de alguns relatórios contábeis. Esses relatórios contábeis são chamados de demonstrações financeiras. Tá? Essas demonstrações financeiras, elas são aqueles dados, compra, venda, pagamento, que é convertido em informações que servem para alguma coisa, porque senão a informação não vai servir para nada. Aliás, os dados não vão servir para nada. E isso vale para tudo na vida, tá, pessoal? Vocês têm dados, você tem que saber transformar esses dados em informação. Bem, esses relatórios contábeis, eles apresentam qual que é a evolução. A gente falou, a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. Então, ele fala qual que é a evolução desse patrimônio. Como é que evoluiu, se está evoluindo, se não, como é que é a composição desse patrimônio. Tá? Então, ele vai mostrar, por exemplo, no balanço, que é um dos relatórios, uma das demonstrações financeiras, o ativo, nós vamos ver com mais detalhe a semana que vem, que são todos os bens e direitos, como é que está os ativos da empresa. Quanto que ela tem dinheiro em caixa, quanto que ela tem dinheiro em banco, quanto que ela tem de imóveis, quanto que ela tem de veículos, quanto que ela tem a receber de clientes, quanto que ela tem de estoque. Então, nós vamos ver tudo isso no ativo. Do mesmo jeito, nós vamos ver toda a composição do passivo, o que ela deve para fornecedor, o que ela deve para o governo, o que ela deve para o funcionário, o que ela deve para banco, qual que o que a empresa deve para os acionistas. Não esqueça uma coisa, a empresa é dos acionistas, os acionistas botaram dinheiro na empresa. Esse dinheiro a empresa está devendo para os acionistas. Então, não quer dizer que os acionistas podem a qualquer momento falar, me dá esse dinheiro de volta. Mas a empresa deve esse dinheiro para os acionistas. O que é muito mais comum de acontecer é o seguinte, o acionista não está contente com a empresa, ele vende a participação para outro. Ou vende na bolsa, ou vende para uma outra pessoa, mas o dinheiro a empresa está devendo para os acionistas. Esse dinheiro que ele usou para comprar essas ações da empresa pertence ao dono da empresa. Tá? E a empresa deve para ele. Bem, pessoal, a empresa
ela tem que apresentar esses relatórios, essas demonstrações financeiras periodicamente. As empresas que são sociedade anônima, ou seja, que são SA, sociedade anônima são empresas que ela é dividida por ações. Então, geralmente, empresas que têm muito mais, têm vários sócios. Tá? Ela tem que publicar no Diário Oficial e em um jornal de grande circulação uma vez por ano. Tá? Bem, se essa empresa for uma SA e sua ação é negociada em bolsa, esse prazo passa para 3 meses. De 3 em 3 meses tem que publicar no jornal de grande circulação, no Diário Oficial. O Bolsonaro ele fez um decreto que autorizava a não publicar mais em jornal de grande circulação, porque tinha que publicar na internet. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo acessa a internet. O jornal você compra naquele dia e joga fora. Então, mas eu não sei como é que está isso daqui, se vingou ou não vingou isso daí. Depois eu preciso até dar uma olhada melhor. Empresas que são limitadas é aquelas que no nome delas está LTDA, tá? Então são empresas, geralmente, empresa limitada é que geralmente tem poucos donos. Empresa sociedade anônima tem muitos donos. Geralmente é essa a regra, tá? Empresas limitadas não precisam publicar balanço, mas ela tem que fazer, tem que ter. Por quê? Porque se ela vai pedir dinheiro emprestado no banco, o banco pede o balanço. Se ela tem que apresentar isso para o imposto de renda todo ano, para a Receita Federal. Tá? Então, não é porque ela não precisa publicar no jornal que ela não precisa fazer, ela precisa fazer. Seja qual empresa for. Pode ser aí o tiozinho que vende açaí aí na porta da rua, ele é uma empresa individual e ele tem que fazer o balanço dele. Ele vai ter um contador lá que vai fazer o balanço dele todo ano. Não pode deixar de fazer. Tá? A não ser que ele não seja regularizado, não tenha uma empresa. Pode acontecer. Às vezes, micro empresa, o cara nem abre uma empresa, ele simplesmente vai com a cara e com a coragem, sujeito a levarem as mercadorias dele, até autuação, tudo mais. As leis que regulamentam a demonstração financeira é basicamente a lei da sociedade anônima, que é de 1976. Tá? Ela teve uma alteração em 2007, que passou a exigir mais um relatório, que é o relatório de fluxo de caixa, que nós vamos mexer nele. Tá? E ele fala o seguinte, olha, os principais relatórios é o relatório de administração, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, demonstrativo de fluxo de caixa, demonstrativo de valor agregado, patrimônio, mutação, notas explicativas, pareceres do Conselho Fiscal e parecer da auditoria independente. Tá ok? Nós vamos fazer o seguinte. Vocês podem entrar aí, vamos entrar no site da Petrobras. Petrobras. No site da Petrobras, vamos procurar relação com o investidor. É onde a gente geralmente... Está em inglês? Por que está em inglês aqui? Petrobras, português. Relação com o investidor é onde a gente pega as informações. Investidores, Petrobras. Que informações? As demonstrações financeiras e outras informações. Vocês vão ver, a quantidade de informações que tem aí é muito grande. Tá? Então, resultado do segundo semestre. Eu não falei, segundo trimestre, eu não falei que empresa negociada em bolsa de valores tem que ser trimestral? Então,
Por isso que ele tem aqui já informação do segundo trimestre, tá? Então, ele tem esse daqui, demonstrações financeiras em reais. Tem também, como a Petrobras é uma empresa internacional, ela é negociada na Bolsa de Valores daqui e dos Estados Unidos, ele tem os relatórios todos em inglês também, em dólares, tá? Foram dolarizados. É, eles seguem as normas nessas demonstrações financeiras, segue as normas americanas, aqui seguem as normas brasileiras, então o resultado não necessariamente dá igual, tá? Dá algumas diferenças, porque tem normas que são um pouco diferentes uma das outras, mas aqui a americana é o que o pessoal costuma chamar de GAAP, G-A-A-P, que é os princípios contábeis americanos. Tá? Vamos entrar aqui no brasileiro mesmo, que é o que interessa. Ele dá o do primeiro trimestre e o do segundo trimestre de 2020. Vamos entrar aqui. Dá para perceber, 67 páginas, não é um relatório trivial. Revisão de informações trimestrais, Petrobras. E aparece aqui, começa a aparecer o ativo. Esse é o balanço patrimonial. E aparece o ativo da empresa. Aqui nós temos o passivo. Detalhe, pessoal, essas são as contas contábeis. Nós vamos ver as contas contábeis. Mas as contas contábeis, existe uma codificação para ela, existe uma norma de codificação, nós não vamos ver isso daqui, tá? Elas são codificadas. Então, tem uma coisa chamada plano de contas e existe uma codificação para essas demonstrações financeiras, tá? Então, passivo, 2.01, passivo circulante, 2.0101, tá? Obrigações sociais e trabalhistas, 2.0102, fornecedores, 2.0103, obrigações fiscais. Então, vai até um quarto nível esse plano de contas, tá? Existem normas para fazer isso? Não vamos entrar nisso, não vamos entrar em detalhe. Na maior parte dos balanços que vocês forem ver, não aparece essa codificação, aparece só a descrição da conta, só o nome da conta, tá? Então, não vamos ficar perdendo tempo com isso daí. Mas existe. Então, se vocês forem ver, e ele tem aqui valores. As empresas elas têm que publicar o valor do ano ou do trimestre e do ano ou trimestre imediatamente anterior. Tá? No caso aqui, ele está aparecendo o exercício anterior, ou seja, o ano passado inteiro. Tá? Então, ele aparece do ano passado e aparece do trimestre atual, que é 30/6. Então, é o segundo trimestre, tá? Então, aparece dessa maneira, essas contas. Nós temos aqui o balanço, temos aqui o demonstrativo de resultado. Então, se vocês forem ver aqui o demonstrativo de resultado, trimestral, acumulado, igual ao trimestre do exercício anterior, e o acumulado do exercício anterior. Quando fala exercício anterior, quando fala exercício é o período, tá? Então, do exercício é o período anterior. Então, aparece o demonstrativo de resultado. No final, a gente tem o lucro, prejuízo do período. Então, teve preju, dá para ver aqui, teve um belo preju. O acumulado, 51 milhões, é isso? Esse que é acumulado? Acumulado atual, exercício de 1 de janeiro até hoje. Belo de um preju, nós estamos falando de qualquer coisa na ordem de 51 bilhões de reais, porque esse balanço está em 1.000, tá?
a empresa deu prejuízo. É lógico que deu prejuízo por conta desse coronavírus, que o pessoal parou de sair de carro, de usar combustível. Eu enchi o tanque toda semana. Eu passei a encher o tanque, eu acho que fiquei um mês e meio para encher meu tanque. Tá? Então, é lógico que a Petrobras ia ter que tomar um prejuízo fenomenal, não tem dúvida. Né? E aí vai outras, demonstração de resultado abrangente, outros relatórios, né? Demonstração de mutação do patrimônio líquido, demonstração. Esses relatórios aqui nós não vamos ver. Nós vamos ver o balanço, demonstração de resultado, e esse aqui, demonstração de fluxo de caixa. Tá? Então, são os relatórios que a gente deve dar uma olhada, aprender a montar. Tá? Demonstração de valor adicionado, não vamos ver. E aí vai. Passar isso rapidamente. Nós temos aqui em seguida, pessoal, as notas explicativas. Quando vocês forem ver um balanço, vocês vão ver, da página 1 até a 19, foram números, tabelas, resultados. E praticamente 40 páginas de notas explicativas. Porque ele vai explicar todos aqueles números. O cara vê lá um valor em estoque, mas o que será que é composto o estoque da Petrobras? O que é o estoque da Petrobras? Deve ter aí nas notas explicativas. Senão fica muito difícil para um analista analisar o que é aquele número, por que tem aquele número, o que aconteceu. Às vezes acontecem uns números que ficam negativos. Ué, por que ficou negativo esse número? Tem que estar na nota explicativa, faz obrigação. Tá? E muitas vezes, no final, tem um parecer da auditoria. Muitas vezes a empresa não coloca alguma explicação, a auditoria cai matando, falando, acho que tem que explicar por que desse valor, por que está negativo, o que está acontecendo. Tá? Então, pode ver, é tudo nota explicativa, vai ter tabelas, vai ter gráficos aí, explicando receita de venda, explicando mais detalhadamente o que é o número que foi colocado lá em cima. Despesas de venda, despesas gerais. Eu peguei o exemplo da Petrobras, mas se vocês forem pegar na internet, vocês podem entrar Banco Itaú, qualquer empresa, sociedade anônima de capital aberto, tem na internet. Sociedade anônima de capital fechado, a grande maioria coloca também. É uma questão de transparência. Ele não é obrigado a colocar, mas ele coloca. Tá? Então aparece aí estoque, qual a composição do estoque, os tributos, estoque que ele tinha lá no dia 30/6. O balanço patrimonial é uma fotografia no último dia do trimestre. Nesse último dia, tinha 11.290.000 de petróleo. E derivados tinha 8 milhões, intermediários 200. Só preciso ver aqui a unidade. Eu acho que a unidade é R$ 1.000, porque senão seriam 11 bilhões. Então, pelo tamanho, pelo porte da empresa, pode até ser, vai. Eu não sei a unidade, precisaria depois dar uma olhada qual unidade que eles estão usando aqui, se é milhões ou mil. Tributos, pelo tamanho dos tributos, se fosse 8 milhões, não é isso que ele paga. Ele paga 8 bilhões. Então, a unidade provavelmente que eles estão usando aqui não é 1.000, é milhão. Então, isso aqui é 8 milhões. Bem, prêmio por performance, remuneração variável, programa de desligamento, tudo ele está colocando aqui, explicando por que ele coloca isso, o prêmio, porque provavelmente naquele período, ou nesse período,
vai ter um aumento nas despesas de salário. Porque fez um programa de desligamento, tem que pagar indenizações, tudo mais. Então, isso daí ele já está explicando. Agora, isso que está acontecendo, ele é aquilo que a gente fala aqui, não é recorrente, ou seja, não acontece todo semestre, ou todo ano, ou todo trimestre. Quando tem alguma coisa recorrente, acontece sempre. Isso aqui não. Isso aqui vai ter uma despesa que não é recorrente. Esse programa de desligamento, tá? Benefícios concedidos aos empregados. Então, tudo explicado detalhadamente. Bem, vamos para frente, porque se a gente for analisar tudo isso, nós vamos ficar aqui até amanhã. Hein? Depois de tudo isso, pessoal, vai vir uma declaração dos diretores, tá? Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, e vai, vai ter um parecer dos auditores, e o parecer é isso, pessoal, é 4 ou 5 linhas, em que ele vai falar, ó, revisamos as informações contábeis, ou seja, o que é auditoria? As empresas geralmente têm uma área de auditoria interna que vai verificar como que está sendo feita a contabilidade. E as sociedades anônimas, elas têm uma auditoria externa. Então, elas contratam uma grande empresa de auditoria, por exemplo, aqui é a KPMG, tá? Mas tem Deloitte, tem outras grandes empresas internacionais de auditoria e tem nacionais também, algumas empresas. E essas empresas, elas vão lá na Petrobras, ou vão na empresa que contratou, e vai verificar como que está sendo feita a contabilidade. Só que é que nem o controle de qualidade de uma empresa, tá? Ela vai fazer um controle estatístico. Ela não consegue refazer a contabilidade, porque para ela refazer a contabilidade toda, essa empresa de auditoria teria que ter uma quantidade de contadores igual que tem a Petrobras, que deve ter lá uns 30, 40 contadores, só para refazer a contabilidade inteira. Não, eles não vão refazer a contabilidade inteira. Eles vão pegar as coisas estatisticamente da mesma forma como se faz no controle de qualidade de uma empresa industrial, a área de produção. Então eles vão lá, emitiu 100 mil notas fiscais. Então eles devem ter uma tabelinha lá de 100 mil notas fiscais, ou da maneira verificada, vamos supor, em 400. Então ele sorteia quais as 400 que ele quer e pede, lógico que hoje está tudo em sistema, hoje é tudo mais fácil, né? Ele entra no sistema e vê a nota fiscal e vê se está tudo bem feito, se está sendo calculado certinho o imposto de renda, os impostos, se tem algum problema, se realmente aquela mercadoria saiu, se não saiu em duplicidade. Tem empresa que a nota fiscal vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por quê? Para o cara para não pagar. Então, ele vende 3 produtos e emite uma nota fiscal. Sacanagem, né? Bem, a auditoria ele faz isso. Estatisticamente, ele faz algumas verificações e emite um parecer. Esse é o parecer. Parecer é algumas linhas, 10, 15 linhas, resumiu. Conclusão. Então ele dá uma conclusão, outro assunto, não sei o quê, e assina. Pronto. Cobra algumas centenas de milhões por essa página aí, vai. Essas 2 páginas. São as 2 páginas mais caras do mundo, né? Mas precisa fazer? Precisa. Alguém precisa dar uma verificada. É lógico, não é 100% seguro, não está 100% seguro. É sujeito também a até fraude. Aconteceu isso nos Estados Unidos com uma empresa chamada Enron. Ela quebrou e no dia seguinte a empresa
a Price, ela quebrou junto. Era uma das maiores empresas de auditoria do mundo, ela quebrou junto no dia seguinte. Por quê? Empresa de auditoria, ela só vende confiança. No dia seguinte, mas ninguém tinha confiança naquela empresa de auditoria. Todo mundo que tinha contrato mandou cancelar. Cancela o contrato. Vocês não são mais meus auditores. Pessoal, já está pitando aí 10 minutos. Eu vou continuar a aula, mas eu vou pedir para que cada um de vocês entre no chat e fale, escreva presente. Tá? É por aí que eu vou dar presença, tá? Professor, enquanto todo mundo coloca no chat... Fala. Pode falar. Desculpa, eu bloqueei meu microfone. Eu queria saber se a gente vai aprender a fazer essas auditorias aqui e se o engenheiro pode fazer isso, né? Essas auditorias em outras empresas. Não. Também não. Também não? Não, tem muito engenheiro que trabalha nessas empresas KPMG, mesmo estagiário, eu controlava o pessoal de estágio aqui da produção, tem um monte de estagiário, pessoal, tem 32 e só tem 31, alguém não respondeu presença, vai ficar com falta, hein? Não pode, mas ele pode auxiliar. Algum contador vai assinar por ele. É a mesma coisa engenheiro. O técnico pode assinar pelo engenheiro? Não pode, mas ele pode ajudar. O que o pessoal geralmente faz é o seguinte, tem um monte de engenheiro que vai tirar que trabalha com isso, que tira o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade. Como? Fazendo o curso de contabilidade. E eu vou dar uma dica para vocês, para quem se interessar, tá, pessoal? No Mackenzie existe a faculdade de contabilidade, lá no CCSA, e engenheiro de produção, administrador e economista, ele consegue tirar o CRC em 2 anos. Você vai fazer o curso de 4 em 2. Por quê? Porque todas aquelas matérias que a gente já viu, não vai fazer de novo. Desde cálculo, física não, mas cálculo, empreendedorismo, vocês veem um monte de coisa que tem lá na contabilidade, a mesma coisa. Essa contabilidade geral que a gente está vendo agora, do semestre que vem, a contabilidade de custos, economia, tudo isso daí é eliminado. Sobra só algumas matérias, matéria para 2 anos só. E vocês conseguem fazer em 2 anos. Tem um monte de alunos lá da produção que vão fazer em 2 anos. Aí ele tem, além do diploma de engenheiro, tem o diploma de contador, tem o CRC, tem o CREA e o CRC. É interessante? Quem for para essa área de auditoria e consultoria e auditoria, é muito interessante você ter esses 2 diplomas, tá? Agora, nós não vamos. E tem uma disciplina específica lá de auditoria. Nós não vamos fazer. Eu sou engenheiro, não sou auditor. Tá? Nunca trabalhei em auditoria. Eu vi o pessoal trabalhando, mas nunca trabalhei. Eu não sei como que eles fazem, eles têm as normas dele. Eu não saberia explicar isso daí para vocês, tá? Mas é uma coisa interessante. Respondeu a pergunta? Respondeu sim, obrigado, professor. Que é isso. Se você tiver interesse realmente em contabilidade, eu sugiro, entra no site do Mackenzie, que você vai ver que tem lá o curso especial de contabilidade, em 2 anos, para formados. Vou dar uma pesquisada assim. Quem já for formado em engenharia de produção, administração, economia, essas áreas afins, comércio exterior, ele consegue fazer em 2 anos. Uma coisa interessante. Bem, então era isso que eu tinha para mostrar, tá, pessoal? Basicamente, da demonstração financeira é isso. A demonstração financeira da Petrobras do anual é 200 páginas. O que não tem aqui
geralmente na introdução, o presidente ele vai fazer aquilo que a gente chama de relatório de administração. Ele vai contar a história. Esse ano aumentou a produção. Ele vai escrever um arrazoado, né? Falando algumas coisas. Como esse relatório é trimestral, não aparece isso, mas no anual aparece. Bem, pessoal, todo mundo falou presente, né? Deixa eu ver aqui. Se alguém não falou presente, aí eu não posso fazer nada. E é basicamente isso, a aula de hoje. Pessoal, eu acho que a semana que vem, né, nós vamos ter a primeira aula, eu vou falar um pouco da teoria do balanço, mas nós vamos começar na segunda aula a mexer com Excel. Então, por favor, quem não tiver o Excel ou tiver com problema, já fique engatilhado. Quem tiver no celular, coloca um micro, nem que for offline, mas com o Excel, porque a gente vai ter que usar esse Excel, tá? Eu vou colocar uma planilha aí e a gente vai começar a mexer. Tudo bem? Tudo bem, Pro. Tá. Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Tá. Como é que tá a aula, hein, pessoal? Tá muito chata? Vocês já estão dormindo? Acho que a maior parte está dormindo. Todo mundo quietinho, né? Quem cala consente, né? É que tá um pouco difícil ainda para acostumar com o Horário horário. da noite. Vocês eram da turma de manhã, né? Era de manhã, foi para tarde, agora tá à noite. Tá bom. Então, vamos em frente. Qualquer coisa, se vocês precisarem me contatar, tem um e-mail no meu último slide, sempre tem meu e-mail, né? E eu agradeço aí a presença de vocês. Bom fim de semana para todos, tá? E vamos continuar. Semana que vem a gente continua aqui. Tchau, professor. Boa noite. A gente que agradece, tchau. professor. Obrigado. Tchau, professor, boa noite. Boa noite, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.